Devocional diário Deus e eu. Um tempo de comunhão e reflexão na Palavra de Deus. Devocional diário Deus e eu, com o pastor Francisney Brito. Louvado e engrandecido é o Deus dos céus e da terra. Oremos. Majestade superior, Rei dos reis e Senhor dos senhores, médico por excelência, Cristo da nossa alma, Salvador de nosso corpo, de nossa vida. Nós queremos te adorar, eu quero te adorar nesta hora, Senhor, de madrugada, clamando a Ti de todo o meu coração, pela direção e liderança do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Pai amoroso, Pai de compaixão e Pai de misericórdia, Pai de perdão, nos ajuda a entender o processo da regeneração, da Tua vontade, do Teu querer, do estabelecimento daquilo que é justo diante de Ti. Pai amado, o Senhor sabe nossos sentimentos, nossas motivações, nossas angústias, nossas tristezas, nossas coisas boas e as coisas más que fazemos. Por favor, se nós não temos força, Pai, para vencer o mal em nós queremos te pedir a Tua liderança, a liderança do Teu Espírito, a sabedoria do Teu Espírito, a graça do Teu Espírito, a força do Teu Espírito para fazer a Tua vontade. Aleluia. Versos que falam ao coração. A fuga e a rejeição apoiada por Deus. Incrível, né? Vamos ver? 2 Timóteo, capítulo 2, versos 22 e 23. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Eita glória! O versículo 22 do capítulo 2 de 2 Timóteo é uma orientação de propósito ou do propósito na vida da pessoa. O texto pode ser dividido em 3 grandes lições práticas sobre pureza, sobre a conduta e sobre a comunhão. Ele diz assim: foge também dos desejos da mocidade. O texto original refere-se às paixões, às tentações, às características da juventude, o que inclui não apenas desejos sexuais e impulsos físicos, mas também as armadilhas como o orgulho, a impaciência, a teimosia, a inveja e o desejo de provar a própria superioridade. Às vezes nós achamos que conosco não acontece. Às vezes nós achamos que nós estamos isentos, que nós não temos essa questão de orgulho, que a gente não tem essa questão da impaciência, da teimosia, que nós somos pessoas fáceis, pessoas sábias, pessoas justas, mas a gente tem que prestar atenção. Por isso que ele diz: foge. A fuga dos desejos da mocidade não é negá-los, mas é não praticá-los. Porque é isso que ele quer dizer da fuga. Não é que ele está dizendo que eu devo negar que eu tenha essas coisas, ou que eu passe por essas coisas. Mas ele está dizendo que eu preciso fugir quando eu não tiver força para resistir. Quando eu não for capaz de não fazer. A ordem é fugir de forma resoluta. É evitar situações e pensamentos e lugares que despertem essas fraquezas. Às vezes tem lugar que você tem amparo, tem pessoas olhando, mas tem lugar que você não tem força. Você já pensou uma jovem que marca um encontro com um rapaz,
num motel e que depois vai só dialogar com ele ali, ela vai ter força para dizer não, que ela já está ali naquele ambiente? Ou ela marca num lugar a esmo, onde não existe pessoas, onde é um lugar deserto, onde ele pode ter preparado o ambiente para fazer o que quer. Ou ela sai da casa dela para visitá-lo em sua casa porque ele está dizendo que está doente. E ela não procura perceber que aquilo é uma armadilha. Quando ela chega lá, a doença dele é igual à doença do filho de Davi, que era só querendo pegar a sua meia-irmã. Isso é muito sério, que às vezes a gente adoece sim. A pessoa com desejos carnais, ela adoece. Ela fica estressada, ela quer, ela olha para aquela outra pessoa e deseja. E deseja a prática, deseja pegar aquele corpinho, deseja maciar, ou a mesma coisa com o dinheiro, deseja pegar o dinheiro, deseja roubar se for preciso, fará qualquer coisa para tomar posse daquilo que não lhe pertence. Então é muito grave essa situação. Então ele dá ordem para fugir. A outra questão é: segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Nós não vamos poder dissertar cada uma, mas vamos lá. O ato de fugir do mal deve vir acompanhado da prática ativa do bem, ou seja, não é uma substituição, mas é, acima de tudo, um novo comportamento, um novo legado. Quando eu não pratico o mal, eu preciso praticar o bem. Eu não posso ficar com a casa vazia. A Bíblia diz que quando o espírito mal sai da vida de uma pessoa, é como se a casa ficasse limpa e ele vai vagando por aí. E depois ele não encontra espaço nas outras casas, nos outros seres humanos, aí ele volta naquela casa que ele vivia. Aí a pessoa muitas das vezes foi libertada, ela foi abençoada por Deus, com a presença de Deus, mas ela não cativou o Espírito Santo, ela não se envolveu com a palavra de Deus. Então a casa está limpa e varrida, mas está vazia de Deus. E aí vem o que? Aquele espírito vem, aposta-se de novo da casa e traz mais 7 com ele. É o que a Bíblia fala. Então já não é um, são 8 espíritos maléficos que vêm habitar na mente, na vida daquela pessoa. O ato de fugir, é a prática ativa, orientando a buscar a justiça, fazer o que é reto diante de Deus. A fé fala da fidelidade e da confiança. O amor é a dedicação a Deus e ao próximo. E a paz é a harmonia nas relações, respeitando o direito do outro, mesmo que a pessoa esteja falando loucuras ou besteira, mas você tem que respeitar o que ela escolheu, respeitar as opções. Você tem que ir fazer de tudo para não se contaminar com o pecado ou se deixar levar pela persuasão daquela pessoa, pela a malignidade das expressões torpes que saem da boca dela. Isso você não deve se envolver. Mas por quê? Porque o amor passa a habitar em você, a graça passa a habitar em você, a justiça passa a habitar em você, a fé passa a agir em você. Aí diz assim: com os que com um coração puro invocam o Senhor. O apóstolo destaca a importância de uma vida em comunhão com Deus. A vida cristã não deve ser solitária, ela deve ser fundamentalmente ao lado de pessoas sinceras, que adoram a Deus com integridade e buscam viver uma vida santa. Já lá no Velho Testamento já dizia: não era bom que o homem vivesse só, mas mais adiante Salomão dizia: é bom que sejam dois. É bom que sejam dois, mas ele ainda diz assim: porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Mas a Bíblia também diz que
A pessoa deve só andar junto se houver concordância. Então, a harmonia das coisas depende do respeito que um tem pelo outro. Não importa se a pessoa não é aquilo que eu gostaria que ele fosse, mas ele é aquilo que ele é. E eu preciso respeitar essa individualidade para conviver de forma harmônica, pacífica, tá? No versículo 22, é uma orientação do apóstolo ao jovem pastor Timóteo. Ele era jovem, não sabia ainda as artimanhas, não conhecia ainda tudo. Ele conheceu pouco daquilo porque ele andou com Paulo, mas ele não conhecia mais profundamente. E Paulo já tinha uma experiência de anos de vivência do evangelho, de pregação do evangelho, de perseguição, tanto da parte dele quando ele era perseguidor, como daqueles que começaram a perseguir a vida dele, bater nele, ofendê-lo e machucá-lo. O apóstolo aprendeu a viver essa história sem murmurar, sem reclamar, sem se queixar, mas fazendo a vontade de Deus. O que são essas paixões? O conceito engloba diversas áreas da vida. Primeiro, a impulsividade. Segundo, desejos carnais. Terceiro, ganância e vaidade. E quarta, o egoísmo e o orgulho. Mas também tem o afastamento de Deus e a substituição do foco. Quando eu substituo o foco de servir a Deus, de bem servir a comunidade, de bem servir o próximo, e me concentro em fazer o mal, e me concentro na ganância, nos desejos da carne, dos prazeres imediatistas ou dos excessos das luxúrias. Quando eu passo a viver a longo prazo de forma impulsiva, de forma errônea, aí Deus não pode contar comigo e não pode estar na minha vida. Oremos ao Senhor. Deus Santo, Deus forte e poderoso, mais uma vez te adoramos, Senhor, por mais uma oração da fé. A oração da fé que pode sarar, a oração da fé que pode ajudar, a oração da fé que pode levar ao fortalecimento. E eu te clamo nesta hora pelas pessoas que me fazem pedidos de oração, seja para que vendam casa, seja para que haja cura no seu corpo, seja para a prosperidade humana, seja, Senhor, para portas abertas, sejam, Senhor, até mesmo para aquela pessoa conseguir vencer a si mesmo, meu Pai. Em nome de Jesus, por favor, socorre meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, socorre este jovem, este adolescente, socorre este pai de família aflito, esta mãe querida que está buscando socorro, que quer sair do problema, que quer vencer, que não quer viver uma vida de impulsividade, uma vida de ganância, uma vida de vaidade, uma vida de desejos carnais, enfim, de luxúria, não quer viver uma vida, Senhor, de desagrado a Ti. Por favor, meu Pai, sara essas feridas, ajuda, abençoa, fortalece esta pessoa e que seu dia seja abençoado em nome de Jesus. Amém.